Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de entrada dessa segunda-feira da quarta semana da Páscoa, nós assim rezamos: o Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem mais poder sobre ele, aleluia. Nós continuamos a ler os Atos dos Apóstolos. Os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Então, isso acontece no episódio que nós ouvimos na semana passada, que é aquele mais narrado nas Escrituras, aquele episódio de Cornélio. Então, que o evangelho chega aos outros povos. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: tu entraste na casa de pagão e comeste com eles. E Pedro então vai explicar para a comunidade o que aconteceu. Junto com a conversão de Saulo, a conversão de Cornélio é o episódio mais citado nos Atos dos Apóstolos. Por 3 vezes nós temos a conversão de Saulo sendo narrada, por 3 vezes aquela de Cornélio. Nós temos de Cornélio, nós temos o episódio, depois nós temos a leitura de hoje, a explicação que Pedro dá para a comunidade de Jerusalém, depois a explicação que Pedro dá para os apóstolos. Por que tanta atenção com este episódio? Porque neste episódio, meus caros irmãos e irmãs, se muda a fisionomia da igreja nascente. Ali, no momento do nascimento, se pensa em uma igreja que é para os judeus. A partir desse episódio da conversão do pagão Cornélio, nós temos uma igreja que se apercebe aberta a todos os povos, línguas e nações. E este episódio é tão importante que nós vemos que o Espírito de Deus vai segui-lo a miúde, com cuidado para que aconteça. Então, o que aconteceu? Pedro, então, ele vai narrar que ele estava na cidade de Jope e ao fazer oração, entrei em êxtase. Veja que belo, o governante da igreja, a autoridade, uma vida de oração e que entra em êxtase. Então, ele viu uma coisa parecida com a grande toalha que descia do céu, sustentada nas 4 pontas, e que dentro tinha quadrúpedes da terra, animais, répteis e aves do céu. Então, uma voz vai dizer: levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro vai rejeitar: não, Senhor, eu nunca comi nada que seja impuro. Então vai dizer assim uma voz: não chames impuro o que Deus purificou. E essa mesma coisa se repetiu por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles. Veja o que acontece. Essa insistente visão no êxtase de Pedro, com todos os detalhes. Depois chegam 3 homens. O Espírito vai dizer para Pedro que ele tinha que ir com eles. Os 6 irmãos foram juntos. Então, ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Então, nós vamos ver também na conversão de Saulo, ou então naquele episódio do eunuco etíope, que o Espírito de Deus cuida das 2 pontas do diálogo. Fala com um, fala com o outro para que a coisa funcione. Parece assim que é algo tão determinante para a igreja e que o Espírito mesmo cuida em detalhes para que tal mudança aconteça. Ele te falará dos acontecimentos que trazem a salvação. Logo que comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles. Então vejam que costumeiramente, nós temos o Espírito que desce no batismo. Aqui, no episódio de Cornélio e da família, o Espírito antecipa o sacramento, desce sobre eles, para que os apóstolos não tenham dúvida do que vão fazer. Então me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à graça de Deus? Então, este grupo de Jerusalém, que no primeiro momento estava indignado, murmurando contra Pedro, como é que termina depois dessa narração?
Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Nós somos, irmãos, membros da belíssima Igreja Católica, a igreja mais difusa pelo mundo, o maior rebanho unido em torno de um só pastor, do Cristo, que tem no Papa o seu vigário na terra. E essa igreja é uma igreja na diversidade de cultura, de um modo único. Nenhuma outra igreja é tão diversa nas suas culturas. Essa igreja é assim por causa deste episódio, sobretudo, por causa da vontade explícita do Espírito Santo de Deus. Então, o Salmo 41, ele fala da sede daquele que crê de encontrar-se com o Senhor. Assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade. Então irei aos altares do Senhor. Vosso louvor cantarei ao som da harpa. É essa sede de Deus que nós vemos em Cornélio, nos pagãos que aderem à mesma fé nossa, a fé que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Hoje e amanhã nós temos a complementação do discurso de Jesus no capítulo 10 do Evangelho de São João, do discurso do bom pastor. Eu sou o bom pastor, assim rezamos na aclamação ao Evangelho. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. É o início do discurso. Então Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Então o redil era aquele ambiente cercado, murado, com uma porta única, aonde o pastor controlava. Mas também é uma alusão ao átrio do templo de Jerusalém. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, as ovelhas não são feitas para o redil, não são feitas para estarem ali, mas o pastor é aquele que vai cuidar delas indo fora para protegê-las do assaltante, do ladrão, do lobo. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Em verdade vos digo, depois de apresentar-se como pastor das ovelhas, Jesus agora vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Essa imagem é muito bela, porque o redil era cercado, tinha uma porta estreita, e nessa porta o pastor dormia nessa entrada, como se fosse uma porta. Então o lobo que vinha de longe via que tinha um pastor e não se aproximava. Mas também o ladrão, o assaltante, sabia assim que o pastor estava. E por outro lado, as ovelhas não saíam porque o pastor estava ali. Então, que é o modo do pastor se colocar em perigo, se doar, porque é ele que está ali em contato com o possível ladrão, com o possível lobo. Mas é o modo também de ser a ternura, porque é ele que está protegendo. Jesus se apresenta como essa porta. Mas em dizendo isso também, Jesus está nos dizendo: é Ele que nos dá acesso ao Pai. Ele é a revelação única do Pai. Sem esta porta, nós não acedemos ao Pai. Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas antes quer dizer, Jesus se apresenta como porta, também no Evangelho como luz. Então não é só antes cronologicamente. Todos aqueles pastores que colocam as trevas na vida do seu rebanho estão antes de Jesus. São uma experiência de trevas, não de luz. E então é que isso nos chama a atenção a todos nós cristãos. Porque todos nós somos ovelhas e somos pastores. Nós somos ovelhas e pastores de Jesus do tempo de luz, ou estamos antes de Jesus, produzindo as trevas na nossa vida e na vida dos outros? Quem entrar por mim será salvo. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa frase que se conclui o Evangelho de hoje, muito conhecida. O Senhor veio para nos dar a vida, e não qualquer vida, uma vida em abundância. Acolhemos essa vida que nos oferece o bom e belo pastor. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas,
que libertastes da escravidão do pecado e concederes a felicidade eterna. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.